glória, toda honra, todo louvor e adoração sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aquele que domina o universo e todas as coisas estão controladas nas palmas da sua mão. Glória ao nome daquele que é tremendo, que conhece a sua vida. Tudo quanto você é, tem, teve, será, sonha, sonhou e sonhará, estão nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, que domina o céu e o inferno, e todas as coisas que existem no universo estão debaixo do domínio do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados, eu estava ali sentado e eu lembrei que há um ano atrás, eu estava aqui presente nesta tribuna, justamente em um momento como este do coral, e Deus me dá outra vez a honra de poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma saudação da palavra do Senhor nosso Deus. Um ano se passou. Um ano se passou. Um ano, 365 dias. Quantas pessoas neste mundo inteiro partiram? Quantos irmãos e irmãs nossos estão descansando nos braços do Senhor neste momento? Quantos nasceram, estão nos braços dos nossos irmãos e nos braços de muita gente da população mundial hoje no mundo? Quantos se foram e quantos chegaram? Existiu um poeta e ele disse o seguinte, e esse é muito conhecido, não é? O tempo não para. E na realidade não para. Não tem como parar o tempo. Se coloca no banco dinheiro, se coloca no banco bitcoins, se coloca ações na bolsa de valores, mas a gente não tem como colocar tempo no banco. O tempo vai passando. E a gente precisa confiar em Deus na nossa vida. Uma curiosidade tremenda desse texto, no capítulo 3 de Eclesiastes, e que apenas para frisar, porque algumas pessoas podem não entender, quando o nosso querido Salomão, ele vai dizer para a gente que há tempo, não é? Há tempo e há propósito debaixo de um tempo determinado para todas as coisas. Ele diz, há tempo de matar. E aí, para a gente que não vive ou não viveu, evidente, na cultura, Salomão estaria aqui falando de guerras. Salomão estaria falando aqui de penas capitais. Salomão estaria aqui falando da autodefesa, de momentos em que é inevitável a morte do ser humano. Há tempo de espalhar pedras. O que quer dizer isto? E aí Buckley, ele vai dizer para a gente que talvez Salomão estivesse falando de um costume judaico, da separação do filho da família para se juntar com a sua esposa. Era uma cultura e um costume da época, e se referia assim a se espalhar pedras. Era a ramificação da família. Mas Champlin vai dizer para a gente de que quando se construíam casas, e como não tinham o aparato tecnológico que nós temos hoje, as pessoas, elas buscavam pedras, elas lapidavam pedras, e as pedras que não prestavam eram espalhadas, eram jogadas, e as pedras que prestavam eram juntadas. Espalhar pedras.
Salomão, ele também vai falar tempo de chorar, tempo de rir, tempo de amar, tempo de rasgar. O que quer dizer isto? Talvez Salomão estivesse falando de tempos de humilhação, tempos de aflição. Um dos gestos mais culturais daquela época era rasgar as roupas. Na época da humilhação, da aflição, da vergonha, do opróbrio, em que as tragédias vinham sobre as pessoas, elas rasgavam as suas roupas. E tempo de coser era quando essas aflições passavam, quando a tristeza começava a ir embora. Algumas das curiosidades deste texto, mas o certo é que Salomão fala para a gente que há tempo para tudo debaixo desta terra. E deixa bem claro que não tem como correr. Está determinado por Deus. Há tempo de plantar. Imagine se houvesse apenas tempo de plantar e não houvesse tempo de colher, e as fruteiras, as hortaliças, as plantas não dessem os seus frutos. Tudo tem o seu tempo determinado sobre a face da terra. Diz o pensador que o tempo e o rio são semelhantes, porque as águas que passaram por aquela margem não voltarão a passar de novo. E da mesma forma é o tempo, ele não passa outra vez. Não tem como chorar o leite derramado. E quando eu vi esse texto bíblico, cabe muito bem ao coração humano, cabe muito bem à nossa vida, cabe muito bem aos ansiosos, cabe muito bem aos desesperados, cabe muito bem aos conformados e preguiçosos. Qualquer ser humano da humanidade. Como a Bíblia é atual, gente. Como a Bíblia não precisa de ser recondicionada, reformulada, melhorada. O texto bíblico é atual e fala muito alto ao coração de todas as pessoas há milhares de anos atrás e falará há milhares de anos à frente, se Jesus assim não vier. Um texto redigido há mais de 1000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ainda fala potentosamente ao nosso coração. E aí isso pode levar a gente à principal pergunta: se tudo está determinado, o que me adianta trabalhar? O que me adianta estudar? O que me adianta buscar as coisas? Se tudo já está determinado, se Deus já me falou alguma coisa, não seria melhor eu sentar numa cadeira de balanço, trazer um tamborete, colocar os pés e balançar a cadeira para lá e para cá, e esperar as promessas e o tempo de Deus chegar, já que tudo está determinado? Aleluia! Isso é o determinismo. E dentro desse pensamento filosófico totalmente errado, vem o vitimismo próprio. As pessoas não fazem o que era para fazer, não correm atrás do prejuízo, porque entendem que como tudo está determinado, não adianta correr, não adianta buscar, não adianta trabalhar, eu nasci para isto mesmo, é assim que eu estou e é assim que eu vou ficar, nada do que eu faço dá certo, então é melhor eu ficar parado. E as pessoas tentam esperar alguma coisa sem entender que o tempo em todos os casos aqui é o mesmo. O que diferencia o tempo é o conteúdo do que fazemos dentro dele. Todo minuto tem 30 segundos. E os segundos são os mesmos no relógio. O que diferencia o tempo é a nossa tomada de decisão e de posição enquanto o tempo vai passando. Salomão chega a dizer: diz o preguiçoso, é inverno. Aí diz o preguiçoso, é verão.
E o tempo passa, e quem sabe coisas maravilhosas de Deus para aquela vida chegaram, e ele não se deu conta, porque ficou na cadeira de balanço, se pendurando e se balançando para lá e para cá. Quer ver um tempo determinado? Olhe as árvores, que no outono caem as suas folhas, e a gente pensa que elas estão mortas, mas na primavera, as folhas começam a reverdecer e os frutos começam a gerar. Pensa no tempo então em que a chuva cai, e a Bíblia fala da chuva temporã e a chuva seródia, que era uma chuva que caía antes de se colocar a semente na terra, e a chuva que caía depois, por intermédio ou meiado da planta já nascida sobre a terra, e que o agricultor olhava para o céu e dizia: vai chover, Jesus manda a chuva, o tempo determinado está chegando, mas se eu não colocar uma sementinha na terra, o tempo determinado passa e eu me acabo na desgraça. Portanto, não adianta sentar na cadeira de balanço e dizer: Deus determinou, vai acontecer. Sai da cadeira de balanço, coloca teu currículo, faz uma faculdade, vai para a escola, desenvolve o teu QI, porque, gente, não existe sorte, e na verdade a sorte é o que acontece quando a preparação se encontra com a oportunidade. Não adianta a oportunidade chegar se eu não me preparei para oportunizar, para otimizar essa oportunidade na minha vida. Olha, são 9 meses que a mulher, ela gera e ela dá à luz ao seu filho. Mas se o casal, no tempo determinado, período fértil, ficar olhando um para a cara do outro, não vai nascer menino. Que exemplo, hein? Mas exemplo. Enganamos-nos em entender que tempo determinado é um chamado de Deus para mediocridade. Tempo determinado é o chamado de Deus para que você se prepare, para quando a bênção chegar, você possa usufruir, desenvolver, gozar e abençoar as vidas que estão ao teu redor. Deus tem algo preparado para a sua vida. Eu tenho plena convicta, inteira, absoluta, certa, inenarrável certeza que Deus tem algo preparado para você. Mas se prepare para receber o que Deus preparou para te dar. Não, Deus, Ele sabe quem é você. Eu quero te apresentar um rapaz de 17 anos, a quem Deus disse para ele: José, eu tenho coisas grandes na sua vida. E Deus mostra para José a mãe e o pai se prostrando, os irmãos se prostrando diante dele, a ponto de os irmãos terem inveja dele, de o pai dele dizer: meu filho, eu e a tua mãe nos prostraremos diante de ti. Deus revelara coisas tremendas para José com 17 anos. Mas foi aí que os irmãos de José, por inveja, jogaram José no buraco e depois venderam José para uma caravana de mercadores que iam à Babilônia. José foi vendido ali para um oficial do rei chamado Potifar. José tinha promessas de Deus. José tinha promessas do Senhor, e o Senhor dizia: o tempo determinado, José, chegará na tua vida, mas fique na minha vontade, José. Não tem cadeira de balanço, não tem tamborete, não tem rede, não tem almofada, para quem está esperando as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Tem que ralar, tem que ralar, tem que ralar. Não é pelo mérito, porque de Deus nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus aproveita a ralação para tirar de mim o orgulho, para tirar de mim o eu, para tirar de mim a prepotência, para colocar em mim o seu caráter e a sua vontade, para que quando o tempo determinado chegar, eu possa usufruir plenamente daquilo que Deus tem para a minha vida. E José, queridos, passou muito tempo na casa de Potifar, depressivo, arrasado, acabado, não fazia nada, não. José foi trabalhar.
José tomava conta de todas as coisas na casa de Potifar: a farinha, o dinheiro, o açúcar, o feijão, o arroz, tudo que entrava na casa de Potifar, a ponto de Potifar não querer saber de mais nada. Colocou tudo nas mãos de José. Colocou tudo nas mãos dele, e José trabalhava, e a Bíblia diz: e o Senhor era com José, e o Senhor era com José. Como pode Deus ser com alguém em que Ele faz uma promessa e permite que este alguém seja vendido, seja desprezado, seja menosprezado, passe por vergonha, esteja em uma nação totalmente diferenciada da sua, com costumes diferentes? Como entender uma vontade de Deus para a minha vida, quando Ele me promete uma coisa hoje e eu caio num buraco amanhã? Mas tem 2 buracos que a gente pode cair: o buraco físico, o buraco geográfico, o buraco de enfrentar a dificuldade, e o buraco em nós mesmos, de nos depreciar, de nos escantear, de perder a nossa esperança, de entender que as promessas que Deus fez lá atrás não acabaram, não tem mais validação, porque hoje eu estou passando por um momento totalmente diferente daquilo que Deus me prometeu. Se isso caísse na cabeça de José. Mas a Bíblia diz que José trabalhou, que José desenvolveu, que José cresceu, e talvez quando José pensou que tudo estava certo, o diabo armou uma cilada para José, cilada esta que José não caiu, mas José foi parar no calabouço. Tem que começar do zero, José. E lá vai José no calabouço, e a Bíblia vai dizer que lá no calabouço o Senhor era com José. O Senhor era com José. Escute, parênteses: não avalie o amor de Deus pela marca do carro que você tem, pela grife da roupa que você possui, pela marca do sapato que você tem. Não avalie o amor de Deus por você pela conta rechonchuda no banco ou miúcha no banco que você tem. Não avalie o amor de Deus por você pelo tamanho da sua casa, quantos quartos e suítes ela tem, ou se ela não tem quarto, ou se ela não tem suíte. Não julgue o amor de Deus pelo tamanho de possessões que Ele lhe dá ou que Ele deixa de lhe dar. Isso não é justo, julgar o amor de Deus por isso. O Senhor te ama, independente do que você possua, do que você veste, do que você calce. O amor de Deus já foi provado por você. Lá na cruz do Calvário Ele mostrou e provou o seu amor por você. A presença dEle está na sua vida, e você pode senti-la agora. A grandeza de Deus está na sua vida. Talvez hoje você não esteja no lugar que queria estar, não tenha o que você queria ter, mas você hoje é mais do que você mereceria ser. Você é filho de Deus. A trombeta vai tocar, serás arrebatado e morarás com o Senhor para sempre nos céus. Aleluias. E lá na prisão, o carcereiro mó entregou a chave da prisão para José. José abria a cela, José levava a cela, fechava a cela, José levava preso para banho de sol, José trazia preso do banho de sol, José botava comida, José tirava comida. José ganhou a confiança, e José começou a trabalhar. Não, nada de baixar a cabeça, nada de sentar na cadeira de balanço, nada de menosprezar as promessas de Deus, ou entender que Deus não me ama, porque não me deu ainda isto, ou não me deu ainda aquilo. José continuou trabalhando. Aí caiu lá no cárcere o padeiro mó e o copeiro mó, e tiveram um sonho, e José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E o padeiro voltou, e o padeiro morreu degolado pelo rei, e o copeiro mó voltou a servir o copo na mão do rei. Mas José disse assim: seu copeiro, quando o senhor voltar, por causa da interpretação que eu lhe dei, fale lá com o rei, diga: rei, tem um menino lá que tem condições de estar aqui, ele interpretou meu sonho. Aí o copeiro mó disse: deixa comigo, meu filho, deixa comigo. Mas o tempo não é do copeiro mó, o tempo não é de José, o tempo não é do rei da Babilônia,
O tempo determinado é de Deus na sua vida. Mas não fique chupando o dedo não. Se prepare, porque quando o tempo chegar você vai estar afiado. E aí quando o tempo passou e o rei não mandou chamar José, era mais uma coisa para José. Agora não, agora foi demais. Agora o golpe foi demais. Papai, não dá para aguentar. Papai, não dá papai. Assim não dá, papai, não dá. Em momentos como esse a gente deixa de cantar, deixa de pregar, deixa de adorar, deixa de glorificar. Mas José continuou adorando, continuou servindo, continuou trabalhando. E de repente quem sonha agora é o próprio rei. Quem sonha o tenebroso? 5 vacas magras, 5 vacas gordas. Estou falando devagar porque é um trava-língua. 5 espigas de milhos magras e 5 espigas de milho gordas. Vacas magras, vacas gordas, milhos magros, milhos gordos. O que é isso? Me interpretem! E ninguém conseguia interpretar. Ai, o bichinho do copeiro mó. Quando o rei ameaça matar todos os adivinhos por não terem interpretado, porque disseram, mas rei, conta o sonho, pelo menos conta o sonho. E o rei nem o sonho lembrava. Tá difícil, né? Sabe por quê? Porque o tempo de José estava chegando. Se o rei lembrasse do sonho, iriam enrolar o rei. Aí Deus disse, tu vai sonhar, mas tu não vai lembrar. Eu vou te dar o sonho, José, e vou te dar a interpretação do sonho. Manda chamar ele. Copeiro, lembra-te. Copeiro? Copeiro lembrou? E o rei mandou chamar José. E José não só interpretou, como revelou o sonho que o rei teve. E logo depois interpretou e disse, 7 vacas magras, 7 espigas magras, 7 anos de fartura. 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, 7 anos de fartura. Vem primeiro os 7 anos de fartura. E depois virão os 7 anos de magrura. Existe essa palavra. Rei, eu te aconselho, procure no teu reino alguém inteligente, alguém preparado. Atenção, José na casa de Potifar, administração de empresas. A casa do homem era grande, gente. Muitos empregados, ele era o mordomo mor. Ele mandava no que saía, fazia a contabilidade, ele pegava, ele comprava, ele abatia, ele fazia, ele negociava. Administração de empresas. E lá no calabouço, relações públicas. Relações públicas. Para saber tratar, conversar, negociar, abraçar e fazer o dendendem e tal. O homem não tinha somente capacitação espiritual, o homem estava preparado tecnicamente e profissionalmente. Deus fez tudinho bonitinho, tintim por tintim, para que quando a promessa chegasse, José tivesse condições e capacidade para estar no lugar que era dele, preparado muito antes. Você desistiu de estudar? Você desistiu de fazer a vontade de Deus? Ou você desistiu de alguma coisa? De se capacitar, de se preparar? O que foi que você desistiu? Me diga aí. Quem sabe hoje não é hora de ir lá naquela faculdade, destrancar a tranqueira e voltar a fazer aquele curso. Quem sabe não é hora de você que recebeu aquele convite para fazer aquele curso na sua empresa, você dizer eu vou. Porque quem sabe o que é que Deus está preparando para você lá na frente. Ou você pensa que Deus trabalha apenas com o sobrenatural? Assim eu te digo. Deus também faz assim. Mas às vezes Deus vai trabalhando na calmaria. Eu vou estudando. Eu vou me preparando. Oh, como Jesus é lindo. Jovem, vem trabalhar. Sai da cadeira de balanço e vem pra cá. Jesus tem algo maravilhoso para a tua vida, jovem, adolescente, irmão, irmã de cabelinhos brancos. Não acabou
E nesse vai para lá, nesse vai para cá, a gente vai ficando ansioso, a cabeça vai doer, o coração vai palpitar, o fôlego vai faltar. Dizem os estudiosos que a ansiedade está mais relacionada com o futuro e a depressão mais relacionada com o passado e com o presente. Evidentemente que há pessoas que assumiram e têm uma patologia que independe. A alma também adoece, gente. O braço quebra, a mente quebra. Eu fico resfriado, a mente também quebra. E quanto mais as dificuldades vêm na nossa vida, diz a Bíblia que a opressão é capaz de enlouquecer até o justo. E quando a gente olha para as coisas que não acontecem, ou coisas que eram para acontecer e não acontecem, coisas que eram para chegar e não chegam, promessas que eram para ser finalizadas e não são, pessoas que nos prometeram algo e não cumpriram, coisas que estavam já na nossa mão e de repente fugiu e caiu pelo ralo, a nossa alma fica abatida, fica angustiada, fica desesperada. É necessário puxar o ar, botar para dentro pelo nariz, e calmamente pela boca, e repetir o gesto, e ao mesmo tempo que você tem a sua patologia, mas você pode dizer: Senhor, eu sei que isto não define a minha fé em Ti. Eu creio na Tua graça na minha vida, porque tudo que Tu tens dito tem se cumprido. Talvez isto, Senhor, já seja algo na minha vida compensatório, ou que já vem de coisas que eu passei na minha vida e se instalou aqui. Mas isto, Deus, não define a minha experiência, a minha comunhão contigo. Enquanto eu respiro o ar para dentro e jogo o ar para fora, eu olho para os céus e digo: Tu és a minha razão de viver. Em paz me deitarei e em paz me levantarei, porque Tu, Senhor, está comigo, a Tua graça está na minha vida. Ei, Deus trouxe você aqui para falar com a sua alma e dizer para você: eu sou o dono da sua mente, eu sou o dono do seu espírito, eu sou o dono de tudo quanto existe na sua vida. Eu conheço você por dentro e por fora, eu sei o funcionamento da tua vida, e a tua vida está na palma da minha mão. Eu fechei, ninguém toca, ninguém tira, ninguém vai te causar mal algum, porque eu, Senhor, estou contigo para te guardar todos os dias da tua vida. Salmos 42, o salmista cantou: porque temer as barreiras da vida, porque antes do sofrer, o vacilar, porque julga a luta perdida, se o Senhor está a te ajudar. Oh, não temas, confia somente, que Deus te sustentará. Se esperares em Deus, a vitória sorrindo virá, porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Te alegra em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda verás os bens de Deus sobre a terra, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre tudo quanto tu és ou tens, porque tu
tu não estás servindo o efêmero e o passageiro, estás servindo aquele que é, aquele que tem, aquele que faz, aquele que é poderoso, aquele que é sublime, que é estupendo, que é magnífico, que é maravilhoso, que é exaltado, que é supremo, que é excelente. Disse o servo de Deus em 31:15: os meus tempos estão nas tuas mãos, ó Deus. Salmos. Respira, 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 respira. Toma a tua água. Tome o seu remédio, não deixe de tomar. Mas repita sempre: isto não define a minha experiência, a comunhão que eu tenho contigo, Jesus. Eu creio em ti. Hoje o convite é para todos, crentes e não crentes, de vir ao Senhor Jesus. Todos os que estás cansados e sobrecarregados, e se humilhar aos pés dele, para que a sua graça, a sua misericórdia faça o milagre do recondicionamento na sua vida. Ele coloque de pé. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Entregue-se nas mãos do Senhor. Olha só, você já parou para pensar que quando você entra no ônibus, você está confiando no motorista? Você está colocando a mão, o pé, a família, a sua vida na mão dele. Se o motorista errar. Mas você vai e volta porque você confia. O tempo é a estrada. O transporte é a sua vida. E o motorista é o Espírito Santo de Deus. Se alegre. Tira a mão desse volante, tira a mão da direção e diga: vem Jesus, dirige, eu vou para o banco do passageiro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.